Qual é o tamanho do vazio que você tem sentido na sua alma? Quantas vezes você tentou preencher com coisas que lhe apresentaram nesse mundo? Bebidas, drogas, amizades, viagens, relacionamentos, compras. E o tempo está passando e até hoje você não conseguiu resolver esse problema aqui dentro. Você troca de relacionamento, você troca de endereço, você troca de profissão, de emprego, troca de carro, mas você continua do mesmo jeito. Coloca uma roupa nova, mas a sua vida continua, velha. Até quando você vai continuar assim? Preste atenção na história da Fernanda. O que Deus fez na vida dela e o que Deus pode e quer fazer na sua vida. Acompanhe só. Eu sempre fui uma pessoa muito vazia e eu não entendia o motivo daquilo, né? E para poder preencher esse vazio que eu tinha dentro de mim, eu fui buscar através de amizades, eu fui buscar através das baladas, dos relacionamentos. Eu conheci as drogas, conheci o vício mesmo do álcool. Quando eu estava ali nas baladas com as amizades, buscando ali me preencher, né? Eu tinha uma alegria que era momentânea. Porém, saindo dali, chegando em casa, o vazio, ele vinha. Por diversas vezes, eu chorava em casa e tudo mais, sendo que algumas horas antes eu estava sorrindo. Dentro da minha casa não havia paz, né? Eu tinha muitos conflitos com a minha mãe, né? Por conta de eu querer viver essa vida, né? De balada, de curtição, queria trazer as pessoas para dentro da minha casa também. Então ela ficava assim, revoltada com aquilo. Então sempre tinha um embate muito grande, né, entre mim e ela. E por 2 vezes ela chegou a juntar todas as minhas coisas, colocar num saco de lixo e falar que você não vai viver mais, porque ela já não aguentava aquela situação. Mas eu também não tinha para onde ir, então eu falava, daqui eu não saio, eu vou ficar, e a gente continuava naquele pé de guerra. E desde a minha infância eu tinha algumas questões assim espirituais, né? No começo eu tinha amigos imaginários, então a minha mãe e a minha família achavam que aquilo era coisa de criança. Eu ficava conversando sozinha, brincando, só que aí ali na minha pré-adolescência, indo para a adolescência, esses amigos imaginários, eles começaram a vir para me atormentar mesmo. Então, quando eu estava dormindo, eu acordava, vendo vultos, sentindo, eles falavam comigo. E essas perturbações, elas me acompanharam aí por mais de 10 anos. E eu me sentia muito aflita com aquilo, porque era um peso. Com tudo isso, eu desenvolvi insônia e também comecei a ir mais para as baladas, né? Guardava bebida, vodka no meu guarda-roupa, bebia em casa mesmo, porque eu estando bêbada ali, digamos assim, eu conseguia dormir, né? Agora lúcida, eu deixava todas as luzes acesas, mas mesmo assim não adiantava. Um certo dia eu estava voltando, né, de um barzinho, na qual eu fui para poder espairecer ali a cabeça, era um domingo, por volta aí das 10 horas da noite. Eu estava com uma pessoa ali próximo de casa, faltava acho que uns 5 minutos para poder chegar. Nós fomos abordados, né, e falaram ali que eu estava na hora errada, no lugar errado, né, e que eu ia morrer. Pegaram o rapaz, colocaram ele no porta-mala e saíram ali sem rumo com a gente. Nessa eu fui levada para uma mata fechada, né? Ali eu acabei sofrendo um abuso e eu tinha certeza que eu ia morrer ali naquele lugar. A gente vê, né, vários relatos de meninas que são levadas, né, para mata e tudo mais, e dali elas não saem vivas. Então por que comigo ia ser diferente? A todo momento eu não podia olhar, eu tinha que ficar com a cabeça ali abaixada, né, no meio daquela mata. Fui obrigada a tirar as minhas roupas e tudo mais. E eu estava em choque. Eu não conseguia chorar e também não conseguia ter mais nenhum tipo de reação. Eu simplesmente estava em choque por achar que ali seria o fim, então não conseguia chorar, simplesmente. Naquele momento, o que eu sabia fazer era orar o Pai Nosso. E assim eu fiz, e passaram-se ali alguns minutos, o rapaz ele veio e falou, pegue as suas coisas que eu não vou te matar mais. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu já estava pronta ali para morrer. E aí eu fui colocada dentro do carro e deixaram a gente numa rodovia. Veio muitos questionamentos, né, do porquê eu estava passando por aquilo. E foi um turbilhão, porque saindo dali eu tive que ir para a delegacia,
mesmo sem a minha vontade, porque eu estava com vergonha, né, da delegacia para corpo de delito, e vai para fórum e tudo mais. Então foi um processo que durou ali um bom tempo, eu tinha que ficar convivendo ainda mais com aquilo. É como se não tivesse ali fechado um ciclo. E aquele episódio ele me marcou tanto que todos à minha volta achavam que eu ia, depois daquilo, melhorar, mas pelo contrário, eu me tornei uma pessoa muito pior. Se eu saía só aos finais de semana, eu comecei a sair na semana também, porque eu precisava de alguma forma tentar apagar aquilo da minha mente também. E veio uma raiva, uma revolta muito grande dentro de mim. Então eu fiquei uma pessoa muito indiferente, fria, não me importava com as pessoas. A minha avó, ela conheceu a Igreja Universal e através dela a minha mãe foi até a igreja. E lá, ela conhecendo a palavra, ela começou a mudar as atitudes, a maneira como ela falava, agia, e tudo se transformou ali na vida dela. E ela buscava por mim. Quando eu chegava ali da balada, ela me ungia, ela preparava ali minha comida com amor, e eu comecei a ver essa diferença nela. E de repente, um certo dia, eu decidi me entregar, né? Eu estava ali no meu quarto, estava chorando porque eu tinha tudo que eu queria. A minha vida, ela estava externamente falando da maneira como eu queria, mas internamente havia esse vazio. Então, eu ali triste, né, fazendo uma reflexão de tudo que eu tinha passado até ali, eu senti como se fosse um estalo, né? Acorda para a vida. Ali, eu ouvi a voz de Deus claramente na minha mente. Foi como se tivesse dado um start, né? E Deus falou ali comigo: se você seguir daqui comigo, eu vou estar de braços abertos para te receber e para te direcionar, né? E limpar o seu passado. Mas se você continuar vivendo da maneira que você tem vivido, eu não vou poder fazer mais nada por você. E ali eu procurei a minha mãe, falei: mãe, eu quero ir para a igreja. Naquele momento ela tomou um susto, né? Ela não estava esperando, apesar de estar lutando por mim, né? Tá fazendo os propósitos, mas ela não esperava. Era um dia comum, mas Deus, ele age em dias comuns, né? Então a gente foi até a igreja, foi um domingo, e ali eu fui decidida a entregar a minha vida. E de fato eu entreguei, né? Eu já naquela mesma semana já excluí, né, todos os contatos, troquei de chip, desativei rede social. Me afastei ali das amizades que me levavam, né, a fazer as coisas que eu fazia, para poder ter, de fato, uma nova vida. Busquei pela minha libertação, porque tinha muitas coisas que eu precisava entregar ali no altar. Principalmente a mágoa que eu sentia, essa revolta, toda a minha vida antiga. E ali foi feito. Eu decidi me batizar nas águas, me batizei. E o cuidado de Deus é tão perfeito, é tão bom, que em cada etapa Ele foi me limpando, Ele foi me mostrando aquilo que eu precisava entregar. Meu convívio com a minha família começou a ser diferente e ali eu estava plantando, né, a minha caminhada até ter o meu encontro com Deus. E quando eu me vi, eu já estava livre de tudo aquilo que eu sofria até então, né, livre dos traumas, livre daquelas perturbações espirituais que eu sofria, livre dos vícios, e indo para a igreja, recebendo a orientação ali que vinha do altar, me deu sede de conhecer mais a Deus, sede de me entregar e sede de receber o Espírito Santo, porque era algo tão falado e eu só ouvia falar, mas eu queria ter ele também dentro de mim. E numa quarta-feira pela manhã, eu estava em casa nesse dia e eu peguei a Bíblia para poder meditar. E ali, nas anotações do bispo, estava falando, né? Se você não tem o Espírito Santo ainda, para tudo que você está fazendo agora e vai orar, porque você precisa receber. E se você orar, se entregar, você vai receber de fato e agora. Eu falei, então agora é a minha hora. Eu estava plantando até ali. É uma promessa de Deus. Então por que eu não iria receber? Eu já não tinha mais nada ali que me prendia ao meu passado. Tudo já tinha sido entregue. Então, ali eu orei e ali eu recebi o Espírito Santo, eu recebi essa certeza, eu recebi o abraço, né, de Deus. O
O abraço que eu tanto esperei a minha vida inteira, eu pude receber ali naquele momento. Ali eu senti que eu era amada, que eu tinha valor, um valor que eu buscava nas pessoas, um valor que eu buscava, né, com a minha vaidade, tentando ali chamar a atenção. Eu não precisava de mais de nada disso, porque Deus, ele tinha preenchido, ele tinha feito tudo novo ali dentro de mim. E ali eu recebi uma força sobrenatural. Quando eu levantei ali daquele chão na qual eu estava, não tinha ninguém que pudesse chegar em mim e falar que eu não tinha o Espírito Santo. Era a certeza convicta, era o selo de Deus, né? Antes eu tinha sido marcada por esse trauma e agora eu tinha sido marcada pelo Espírito Santo. E hoje eu sou uma Fernanda completamente diferente, não tem nem sombra, né, do que eu fui lá no passado. Hoje a minha vida ela é completa, eu não preciso de relacionamentos, não preciso de bebida, dos vícios que eu tinha para poder preencher, porque hoje eu sou completa. Aonde eu vou, aonde eu estou, a paz do Espírito Santo está comigo, está dentro de mim, então qualquer circunstância, situação que eu passe, nada consegue hoje me desestruturar, porque eu tenho a certeza, né, do Deus que está comigo e a minha vida hoje, ela é uma vida de paz, é uma vida de abundância. Olha o que Deus fez na vida da Fernanda. Quem a Fernanda era antes. E olha só quem a Fernanda é hoje. A mudança, o antes e o depois. Deus é especialista de pegar uma vida que o mundo rejeita. Uma vida, podemos dizer, esmagada pela dor, pelo sofrimento, pelos problemas. E aí Ele pode transformar essa vida. É o que Ele quer fazer com você. Eu não sei a que ponto você chegou, mas agora é hora de você parar de sofrer. E nesse domingo nós temos uma reunião toda especial aqui na Catedral da Universal em Florianópolis, um lugar de fé, um lugar de paz, um lugar onde vidas estão sendo transformadas e a sua vida também vai ser. Até quando você vai continuar assim? Dê uma chance para você mesmo. Nesse domingo, faça uma prova, uma experiência, esteja nesse lugar, tire as suas conclusões e eu tenho certeza que você vai sair daqui bem melhor, bem diferente. Eu deixo você com essa matéria, acompanhe só. O meu neto baixou ao hospital no dia 13 de setembro. Foi uma terceira internação que ele teve, né? Eu cheguei na igreja cometido de uma grave depressão. Eu estava querendo tirar minha vida. O primeiro dia que ele se internou, ele foi direto para o balão. E o balão não deu resultado na saturação dele, ele foi entubado. E junto com essa depressão eu ainda tinha mais 2 problemas, crises de ansiedade e a síndrome do pensamento acelerado. É um sofrimento muito grande, porque eu fiquei 2 anos no fundo do poço. Eu consultei psicólogos, eu cheguei aí a psiquiatra, eu tomei remédio, eu cheguei a ficar impotente. Mesmo tendo família como se eu não tivesse, eu já não encontrava mais razão de viver. Desde que a minha mãe descobriu que ela estava grávida de mim, ela me rejeitou, por conta que o meu pai não aceitou ela, abandonou, deixou ela. Então eu já cresci uma criança com uma tristeza dentro de mim profunda. Eu não entendi o porquê que ela não me amava, o porquê que ela não queria eu do lado dela. A todo momento, desde que eu me conheço por gente, eu queria tirar a minha vida, eu queria sair desse mundo, porque não fazia sentido eu estar aqui. Domingo na Catedral da Fé é marcado por experiências profundas com Deus. É aqui que acontece a oportunidade de receber o Espírito Santo e conquistar uma vida cheia de poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Quem participou já não é mais o mesmo. Recebeu força, paz e direção. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, tenho felicidade, eu me sinto preenchido, completo. Hoje eu tenho vontade de viver, de passar alegria para as outras pessoas, as pessoas que estão ao meu redor, minha família, amigos, pessoas que eu não conheço, que eu passo na rua, que falam dos seus problemas, inclusive eu falo de Jesus para ela. Eu recebi o Espírito Santo e graças a Deus eu fui liberto e curado dessa maldição. Entubado, ele ficou uns 2, 3 dias, mais ou menos,
e eu buscando por ele no altar, fazendo uso da água por ele. No terceiro dia fui visitar, levei a água, deixei a aguinha da igreja lá, ungi ele e deixei para minha filha fazer uso para ele lá. Ele já foi melhorando. No quarto dia ele já estava sentadinho na cama e no quinto dia ele estava recebendo alta, pastor. E hoje, firme e forte, consta que o pulmãozinho dele tá 100%. Logo nas primeiras semanas eu comecei a dormir bem, aquela dor, aquele peso, aquele vazio já não estava mais dentro de mim. Então eu vi que era ali, que era o meu lugar e que eu tinha que permanecer ali. Só que foi um processo até eu entender que eu tinha que obedecer e fazer do jeito de Deus, porque era do jeito dele que ia ser melhor para mim. A Milene hoje é uma mulher cheia de vida, alegre. Hoje eu não preciso de pessoas, hoje eu não preciso de coisas para ser feliz. Hoje eu tenho amor pelo próximo, hoje eu me amo também. E tudo aquilo que Deus ele tem me dado hoje, eu quero passar para as pessoas, que é vida. É passar para elas que assim como teve jeito para mim, que estava lá no fundo do poço, que estava a ponto de tirar a vida, dizer para elas que tem jeito para elas também. Assim como um dia teve jeito para mim. Hoje a Milene, ela tem o prazer, a maior alegria minha hoje é poder falar de Jesus para as pessoas. Essa é a minha alegria hoje. Você também pode viver essa experiência. Então essa alegria que eu tenho hoje dentro de mim é possível você ter também. Basta você tomar um passo de atitude como eu tive, de dizer assim, hoje eu vou buscar essa ajuda. Te esperamos neste domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310. Entrada, estacionamento e creche gratuitos. As pessoas trazem nessa reunião uma água, uma garrafinha de água mineral. E através dessa água, nós apresentamos a Deus e os milagres acontecem. Pessoas sendo curadas, sendo restauradas. Isso pode acontecer com você também. Traga nesse domingo uma garrafa com água, vamos abençoar, consagrar para você e também para a sua família. Olha só os resultados. Vanessa, resultado da água. A minha mãe era da igreja e veio o diagnóstico que ela tinha câncer e ela veio a falecer. E eu me revoltei com Deus, fiquei muito revoltada por esse momento e me afastei. Já não tinha o pé muito, na igreja, então acabei me afastando e foi o meu fim, foi o fundo do meu poço. Durante 3 anos, relutando, veio o diagnóstico e eu estava com o mesmo câncer dela. Igual. Eu resistente, não queria voltar para a igreja porque eu conhecia a palavra. E foi aonde ela disse para mim, a doutora, se eu não me cuidasse, eu ia morrer. Por conta que o primeiro tratamento não estava fazendo efeito. Então ali eu vi a mesma maldição da minha mãe, eu me vi praticamente sem o que fazer. Eu voltei para a igreja. E aí eu comecei a fazer o tratamento da água. E te restou agora a fé. Exatamente. Eu tinha que fazer químio, rádio, e nada ia adiantar, por quê? Porque eu não queria mais viver, porque eu já tinha dito, não tenho mais cura, é o mesmo câncer da minha mãe. Foi onde eu comecei a fazer o tratamento, que foi o meu remédio, a água do milagre. E foi ali onde eu fui curada, não precisei fazer nem rádio e nem químio. Isso foi contestado. Não, foi a minha cura. A água, então, consagrada, mudou a situação. Mudou toda a minha situação. Eu orava, eu usava todos os dias. E eu pedia para Deus, me cura. E eu fui curada. Quantas pessoas, infelizmente, deixam de receber o que Deus tem para lhe dar por conta de fake news? Coisas que as pessoas ouvem, deixam entrar, acreditam, compram essa ideia e deixam de lado aquilo que Deus tem para a vida delas. Você vai acompanhar agora a história de Jean Carlos, quem ele era, o que pensava e o que Deus fez. E em seguida, eu tenho algo para te falar. Acompanhe só. Meu nome é Jean Carlos,
tenho 35 anos, sou profissional da saúde, trabalho no setor administrativo. Eu sempre ouvi falar muito mal da Igreja Universal. Há muitos anos atrás, através de amigos, através da internet, redes sociais, né? Eu via muitas pessoas falando sobre lavagem cerebral, que as pessoas lá, eles utilizavam da fragilidade das pessoas para poder pegar dinheiro, para roubar, ludibriando as pessoas, né? E para eles ganharem o dinheiro. Então, eu cresci ouvindo isso, minha adolescência toda, que a Igreja Universal não prestava. Bebia, bagunçava, baladas, mulheres, viviam uma vida totalmente desenfreada, muita bagunça, muita zoeira, e não pensava em igreja de forma nenhuma, de forma alguma. E me envolvia com muitas coisas, com muitos vícios, isso acabou ocasionando muitos vícios, né? Principalmente na bebida, fui muito tempo viciado com bebida, e quando você está na bebida, você não se sente viciado na bebida, você acha que você está bebendo por diversão, por prazer, e que você pode parar a hora que você quiser, mas chegou um tempo que eu não aguentava mais, chegou um tempo que eu queria parar, e eu não sabia como. E eu encontrei no meu trabalho um convite de uma moça me convidando para ir para a Igreja Universal. E eu falei, nossa, ir para a Igreja Universal? E ela falou para mim, pode ir, né? Você vai ser muito bem-vindo, você vai ser muito bem acolhido. E eu falei, puxa, não estou fazendo nada, a moça é bonita, por que não ir? E eu comecei a pensar em ir. Aí eu fui, só que dentro de mim eu estava ali, eu vou, mas eu não vou dar uma oferta, eu não vou dar nada. Eu não vou dar nada, eu vou mesmo por conta da moça. E eu fui para a igreja. No momento da reunião, o pastor pregava, e como ele pregava, parecia que o próprio Deus falava comigo. Parecia que aquele pastor me conhecia há muito tempo e que ele conhecia a minha vida, e ele falando que Deus queria dar uma chance para mim, que Deus queria mudar meu jeito de pensar, meu jeito de agir, e que Deus estava me chamando, que Deus queria realmente mudar minha vida, minha forma de pensar. Que tudo aquilo que eu vivia, uma vida desenfreada, os vícios, era um vazio. Eu tinha um vazio dentro de mim, e o que ele falou realmente era verdade. Que eu preenchi esse vazio com vícios, com bebidas, que só assim, Deus me preenchendo, eu buscaria realmente, seria feliz. Realmente eu seria feliz. E aí, quando acabou a reunião, procurei o pastor super me atendeu, os obreiros me acolheram de uma maneira espetacular, um carinho, uma forma, uma ajuda, parecia que me conhecia fazia anos. Me trataram super bem, né? Como se eu fosse parte da família. E eu ficava, poxa, será que estão querendo fazer uma lavagem cerebral, me trazendo para perto? E eu falei, não vou dar oferta nenhuma. Daqui para frente não dou oferta nenhuma. Porque eu estava achando que estavam me induzindo, me tratando bem para querer ganhar algo em cima. E quando acabou aquela reunião, o pastor me atendeu, o pastor me acolheu, o pastor pregou, falou comigo. Ele falou que eu não preciso correr atrás de bênção. E que se eu seguir atentamente a palavra de Deus, a bênção viria sobre mim. Então, fiz prova com Deus. Falei, então vou obedecer, pastor, me ajuda. Ele falou, vou te ajudar. E eu comecei a obedecer a palavra de Deus, comecei a seguir os conselhos da palavra de Deus. Eu fui liberto da bebida, fui liberto das más influências, da balada. Deus me libertou de tudo isso, das más influências. E eu não senti mais falta, porque a Igreja Universal me acolheu, como se fosse um membro da família há muitos anos. Todo mundo se preocupando comigo, os obreiros me ajudando, o pastor em constante contato comigo, me apoiando, me ajudando. E eu entendia que realmente as pessoas faziam tinham um mau conceito referente do que era a Igreja Universal. E o pastor, ele me ajudava, ele me orientava, ele cuidava de mim. E eu consegui entender que realmente eu precisava nascer de novo. E através da orientação do pastor, eu busquei o batismo nas águas, mas um batismo verdadeiro, um batismo que eu tinha que renunciar a mim mesmo e todas as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. E aí, essa moça que me convidou para ir para a igreja, ela me deu um livro do Bispo Macedo, Nada a Perder,
E esse livro era o sensação do momento, né? E eu falava para mim mesmo que não ia ler esse livro, né? Quando eu recebi ele, mas eu guardei com muito carinho e aos poucos eu fui lendo. E eu fui percebendo que realmente ali também aconteceu várias situações com o Bispo Macedo e ele não existiu. Eu ficava pensando, poxa, ele não teve nada a perder, eu também não tenho nada a perder. Então por que não dar essa oportunidade para Deus? O pastor começou a me ensinar sobre o Espírito Santo, sobre as virtudes do Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito Santo. Até o livro Nos Passos de Jesus me ajudou muito para poder entender muito o que realmente era o Espírito Santo em si. Né? Porque quando você vem de fora e você fala do Espírito Santo, você não acha que você vai receber algo tão precioso e valioso. E hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu sei que Deus realmente mudou meu jeito de pensar, meu jeito de agir, o meu jeito de falar, o meu jeito de me relacionar com as pessoas. O Espírito Santo é presente na minha vida todo momento. Em cada decisão, em cada fala, eu conto sempre com a ajuda do Espírito Santo. E eu faço um desafio. Você que escuta falar mal da igreja, você que escuta nas redes sociais, as pessoas falarem mal, faz uma prova. Vai um dia, não precisa da oferta. Vai lá, senta, escuta a palavra de Deus, deixa Deus falar com você. E aí, através do seu entendimento, você tira a sua conclusão. Mas não de uma conclusão sentado na mesa do computador, numa tela de celular, você compartilhar uma imagem, você compartilhar um vídeo falando mal, sendo que você não conhece o trabalho. Hoje eu faço parte do grupo jovem, que eu ajudo outros jovens que estavam na bebida, que estão na balada, que estão no vício da droga, na depressão. Hoje, junto com a minha esposa, aquela moça hoje é minha esposa, nós casamos, temos 6 anos de casados, e hoje nós estamos à frente do trabalho do Grupo Jovem, ajudando esses jovens que lembram muito quando eu era mais jovem, adolescente, e eu não conhecia a verdade. E eu tenho certeza que essa verdade me libertou. Assim como Jean Carlos mudou de vida, mudou o pensamento, mudou a situação dele, Deus pode mudar a sua também. O que Deus fez na vida dele, Ele quer fazer muito mais na sua. Agora é hora de você fazer o que Ele fez. Ele veio, Ele venceu o preconceito acabou. A paz Ele encontrou, a mudança de vida Ele obteve, e o mesmo vai acontecer quando você entrar por essas portas. Você pode vir com o seu automóvel, você não vai pagar estacionamento, você não vai pagar nada para entrar. Você tem preconceito ainda? Então deixa a carteira em casa, deixa a bolsa em casa, mas não esqueça de trazer os seus problemas, porque quando você participar de uma reunião aqui, eu tenho certeza que você vai sair daqui aliviado e muito bem. E vai ser muito bem-vindo, você e a sua família. Nesse domingo, especialmente 9h30 da manhã, nós temos também o horário de 7 da manhã e das 18 horas. Seja muito bem-vindo a um templo da Universal. Aqui em Florianópolis, na nossa Catedral, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Mas nós temos vários endereços no estado para que você entre, para que você encontre a razão de viver. O site está aí, universal.org/localizar, para você encontrar a Universal mais perto da sua casa, tá bom? Nós vamos ficar por aqui. Eu creio que nesse domingo você estará conosco e vai ser um prazer te receber. Deus abençoe, um forte abraço e até lá. Tudo o que você procura está aqui. Filmes, séries, novelas, reuniões, palestras, meditações, um universo de conteúdo cristão em um lugar. Bora comemorar? Bora! Bora! No Univervídeo, você pode reunir a família e dar o play sem medo. Vivencie momentos inesquecíveis, em diferentes idiomas e em qualquer lugar do mundo. Isso é coisa sua, né, Azul? Justo, né? Acesse univervideo.com e encontre milhares de conteúdos transformadores. Univervídeo, conteúdo que faz bem.